Fala meus amigos, bem-vindo ao canal Velho Dragão. Eu sou Caio Martins e eu assino os meus jogos como errante. E hoje eu trago para vocês aqui a versão, o modo hard, né, do Dragão sobre a Montanha. Eu já tinha feito um vídeo sobre esse jogo, só que era um modo simplificado. Agora de forma oficial eu trago o Dragão sobre a Montanha, um modo mais difícil e com algumas mecânicas novas de regras. Então, logo depois da vinheta, vamos entender aqui as regras sobre o dragão sobre a montanha. Antes de começarmos, é importante dizer que tanto o jogo básico quanto o modo hard, eles são jogos que estão sendo disponibilizados gratuitamente junto com outros joguinhos que eu tenho. Se vocês têm interesse em baixar esses jogos, vai no site www.5tails.com.br e lá você vai poder fazer download de todos os joguinhos que eu já mostrei. A primeira grande diferença do modo hard do Dragão sobre a Montanha, né, comparado com o primeiro, é que eu criei uma segunda folha de aventura, né? Olha a ilustração aqui com o dragão mata lá para trás acordado, e esse aqui é o jogo, a segunda parte, mais as regras. Então, nesse primeiro panfleto aqui, nós vamos ter o jogo como ele era, né? Só que aqui o mata lá para trás, ele não vai ser o final do jogo. Aqui ele vai estar acordando. E na segunda folha do jogo, né, vai ser o mata lá para trás acordado e te perseguindo pelo caminho. Então agora nós temos duas folhas de aventura. Olha lá, pessoal. Fica mais difícil porque tem muito mais salas, né, muito mais acontecimento. E para ajudar a gente a organizar essa investida, né, na montanha, eu também estou disponibilizando uma planilha, uma ficha, né, onde você pode marcar aqui os dranõezinhos que estão desfalcados, né, que morreram, os dois dranões que você encontra no meio do caminho, os lunáticos que você pode contratar e os humanos, né? A primeira grande diferença aqui é que agora você encontra diamantes, né? As pedras preciosas dos lunáticos, né? E só com elas que você vai poder contratá-los. Já com o dinheiro que você encontra pelo caminho, você pode contratar os humanos, né? E os dranõezinhos é com o símbolo. E outra coisa que já mudou, né? Que vai mudar, é a compra de itens, né, que vão ajudar você na aventura. Então, depois que você já contratou todos os lunáticos e todos os humanos, com o dinheiro e as pérolas, você pode comprar coisas para ajudar você no meio do caminho. Fora mais algumas coisinhas a mais, né? Só que o importante aqui, né, é que as regras, muitas coisas não mudaram, né? Como as regras básicas de avançar de quadrado a quadrado, né? A partir da rolagem de dado, né? Então antes você rolava o D6 e você poderia andar até 6 casas de uma vez. Para deixar um pouco mais difícil o jogo, eu determinei que seriam apenas 3 casas andadas com o dado. Então, se você tirar 1 ou 2 no dado, você anda apenas uma casa. 3 ou 4 no dado, você anda 2 casas. E 5 e 6 no dado, você anda 3 casas. Então, é como transformar o dado de 6 lados num dado de 3 lados, né? 3 casas que você pode avançar. E aí vai deixando o jogo mais difícil também. Então, uma das coisas que vai acontecer aqui são as diferenças de alguns símbolos que vão aparecer. Então, como eu expliquei no vídeo passado, vou explicar nisso aqui também. Toda vez que você vê o símbolo da mãozinha, é um lugar seguro. Então, se você caiu 1 ou 2 no dado, você começa aqui, nesse quadrado, né? E toda vez que tiver essa mãozinha fazendo V de vitória, é um lugar seguro. Agora, quando tem aqui um monstro, né? Ele se apresenta com o nome dele. E os quadradinhos, quer dizer que é uma batalha, né? E eu acrescentei a novidade de ter um coração. O coração é a novidade, que é os pontos de vida do monstro, né? Então, você vai rolar um dado, que nem um monstro aqui, ele avisa que se cair no dado 1 ou 2 nessa batalha, ele vai causar dano em você. Qualquer outro número que cair, em vez de matá-lo automaticamente, vai tirar 1 ponto de dano nele. Então, por exemplo, ele tem 2 pontos de vida, então você vai ter que acertar 2 vezes aqui qualquer outro número que não seja 1 e 2 para causar dano nele.
Lembrando que cada dano que o monstro causa em você é a morte imediata de um dos dranões, né? Então os dranões eles não têm pontos de vida. Outra coisa aqui, né, outro símbolo é a caveira, que continua matando um dranão a partir do momento que você cai nessa casa. O símbolo do dinheiro, né, é para contratar um humano. Essa estrelinha aqui é a arma que você encontra no meio do caminho, e com essa arma você vai anotando nessa parte aqui da planilha, né, quantas armas você acha pelo caminho, e na hora que você precisar, você anula um dos dados do inimigo. Então, por exemplo, você encontra o branco aqui, né, que é um dos inimigos. Se você achar que vai estar muito difícil, você pode usar uma arma que você encontrou e tirar um dos dados que você do seu inimigo. Lembrando que você só consegue pegar essa arma se na hora da rolagem o seu personagem cair em cima dessa casa. Se ela passar por exemplo, se você está aqui e você avança 2 casas, você não pega essa arma, você passa por cima dela e já cai diretamente na outra casa. Tá? Então, você só ativa os símbolos de onde você para. Então, parou, ativou o símbolo, né? Parou, ativou o símbolo. Aqui uma outra novidade é que tem monstros que ocupam 2 salas. Então, se você cair aqui, você vai enfrentar o monstro, por exemplo, ó, o monstro com força total. Agora, se você caiu nessa casa, você vai enfrentar ele um pouco mais fraco, ó, mas você ainda vai enfrentá-lo, porém um pouquinho mais fraco, né? Então essa foi outra diferença aqui na hora da batalha. Agora, indo para essa casa aqui, né? Toda vez que tiver um dranão aparecendo com esse símbolo de um dranãozinho verde, que é mais ou menos parecido com esse símbolo aqui, né? Você vai recrutar um dranão na sua aventura. Então, você aqui, ó, pode recrutar 2 dranões. Então, a partir do momento que, por exemplo, você recruta esse e esse, vão aparecer mais dranões no meio do caminho. Só que esses você vai anular. No máximo que você pode encontrar pelo caminho são 2. Se a partir do momento que você já recrutou os 2 e aí você encontra um terceiro, na verdade essa casa vai funcionar como um V de vitória. É só um lugar seguro, não vai ter 3 dranões para recrutar aqui, tá? Então é o máximo 2. É a mesma coisa das ajudas dos lunáticos e dos humanos, né? Você tem o limite de 2, né? E tem o limite de 3 humanos, né? Então você não pode passar deste limite comprando, né? Então você não pode comprar a ajuda de mais lunáticos do que 2 e mais humanos do que 3. E aí esse dinheiro e essas pérolas que você encontra no meio do caminho, você pode comprar itens, né? Que eu já vou explicar logo mais o que os itens fazem. Só uma dica. Aqui ó, tem 2 exceções. Comprando humanos e lunáticos, né, a ajuda deles, você tem limitações. Só que bem no final da aventura, você vai encontrar um lunático e um humano a mais aqui, ó. Então esses 2 aqui, se você cair nessas casas, você ignora a compra dos aliados e você encontrou um lunático e um humano para te ajudar. Então você marca que você tem mais um, né? Então essa é a única forma de você ter ajuda a mais do que a comprando, né? Com dinheiro e com pérolas. Então fiquem atentos aí a essas 2 casas. Há também alguns acontecimentos especiais, né? Como eu disse aqui, há monstros que ocupam 2 espaços, mas você vai encontrar na segunda etapa algumas situações diferentes aqui. Por exemplo, aqui nessa casa os dranões, né, encontram um mago muito poderoso e esse mago mostra que você tem um dado de 6 lados. O que isso significa? Que nessa próxima rolagem, depois dessa casa caiu nessa casa, a sua próxima rolagem, em vez de ser apenas um avanço de 3 casas, pode ser até um avanço de 6 casas. Então se cair 6 a partir daqui, você pode avançar 6 casas. Se cair 1, você vai avançar uma casa mesmo, mas você vai ter a possibilidade de usar um dado de 6 lados em avanço de casas, né, para acelerar um pouco o avanço.
Lembrando que você pode avançar no máximo 3 casas na aventura toda. Outro acontecimento especial é essa criaturinha aqui que te dá um anel junto com um colar, né? Como se fosse um colar. E ele vai deixar você invisível por duas casas avançadas. Então você pode escolher, na verdade, quando você vai usar o colar. Por exemplo, aqui, ó, depois dele tem 3 batalhas em seguida. Se você cair em uma dessas batalhas e quiser passar sem usar o efeito, né, de batalha, você pode usar o colar e pular 2 casas que não te agradam. Então ela vai transformar as batalhas, né, ou morte ou qualquer outra coisa em um acontecimento de sala segura. Por quê? Porque você está invisível e não vai pegar aquele símbolo, né? Então você escolhe a que momento você pode usar esse poder. A não ser no mata lá para trás. Nele o efeito não funciona porque você vai precisar necessariamente batalhar contra o dragão. Mas em qualquer outra casinha simples você pode pular esse efeito se você não quiser. Outra coisa são nesses lugares onde o Dranon está falando, né? E aqui ele passa informações do que você precisa fazer. Então são 2 casinhas diferenciadas aqui também. Essa daqui é uma passagem segura, mas essas 2 aqui são efeitos diferentes. Agora, para finalizar aqui os símbolos, né? O que acontece quando você tem tesouros, né, guardado? Você pode usar alguns itens aqui. Esses itens são um mapa para você evitar uma morte, né, essa caveirinha aqui, né? Então toda vez que acontecer alguma coisa de você cair numa caveira, você pode anular com um mapinha. Esses 2 acontecimentos, ó, regrida uma casa ou avance uma casa. Sempre que você cair numa casa que você não gostou, você pode usar esse efeito e voltar uma casa para trás. Ou você compra esse efeito que avança uma casa para frente, né? Comprando também esse dadinho aqui, é o mesmo efeito do mago. Você vai transformar em uma rolagem de dado, um D3, né? Um dado de 3 lados para um dado de 6 lados no momento que você quiser. E esse dadinho com um trevo de 4 folhas, ele faz você rerolar um dado de 3 lados. Então, por exemplo, você rola o dado e avançou uma casa, né? Só que você não gostou dessa rolagem, então você pode gastar o efeito e rolar de novo o dado para você tentar avançar 2 ou 3, né? Então é uma rerolagem do dado que você está rolando. Todos esses itens você compra com apenas um tesouro. Então se você encontrou um tesouro, você compra um por um, né? Um tesouro por um desses efeitos. Os efeitos eles podem ser acumulados, tá? Então, por exemplo, você ativa esse dado aqui, né? O avança de 6 casas. Se você não gostou da rolagem, você pode utilizar esse outro item e rerolar o seu efeito. Eu já ia esquecendo de um detalhe muito importante. Aqui na hora da batalha, quando você acumula estrelas, né? Vamos dar o exemplo do mata lá para trás. Se você tiver bastante estrelas acumuladas, o limite de dados que você pode tirar usando estrelas é no máximo 2 por batalha. Então, por exemplo, no mata lá para trás, se você tiver 2 estrelas ou mais, o limite é tirar 2 estrelas. Agora, qualquer outro tipo de inimigo, mas no caso esse, né, que tem 2 dados, você não pode deixar o inimigo sem dado nenhum. Então, no máximo aqui você vai poder tirar um dadinho e deixar ele com um dado. Então, o limite é deixar o monstro apenas com um dado, né? Que no caso da serpente você pode tirar os 2 e deixar ela com um, né? Você não pode deixar o monstro sem os dados. E se o monstro tiver muito dado, você pode tirar no limite de 2, não mais do que isso, tá bom? Bem, pessoal, em breve eu vou fazer uma gameplay, né, dessa aventurinha aqui. E vamos ver se eu vou conseguir chegar a enfrentar o mata lá para trás, né? E eu gostaria de agradecer os amigos, né, do canal Velho Dragão novamente lá no Facebook. Convido vocês a entrarem lá também. E os meus amigos lá do Print and Play Brasil, né? Que é um grupo legal lá onde todo mundo conversa e interage com jogos novos. E lá eu tenho o meu agradecimento especial ao Joquinhos Hard, né? E ao Mestre Ouro. São parceiros aí que jogam alguns joguinhos que eu crio, né?
E esse daqui, carinhosamente, eu dedico a eles, né? Porque é um jogo que eles gostaram bastante e me incentivaram bastante também a criá-lo, né? Então, finalizando o vídeo, né? Obrigado aí por participarem, por assistirem até o final. E não esqueçam de dar um joinha, se inscrever no canal aí para dar uma força. E até os próximos vídeos. Valeu, pessoal. Muito obrigado.